Tá, eu quero convidar aqui o Fábio Kaiser Halber, depois você me corrige se eu falei errado, do Interlegis, para falar sobre Docker, Rancher e a hospedagem de produtos do Interlegis. Bom, pessoal, bom dia. Eu vim aqui para falar sobre como a gente utiliza algumas tecnologias de DevOps lá no Interlegis para hospedagem de produtos. Focando na história que como a gente fez para chegar nessas soluções e também o que a gente usa atualmente lá e como a gente integrou as coisas. Bom, meu nome é Fábio, tá? Eu sou analista de informática lá do Senado, que é quem toca o programa Interlegis, que é um programa de modernização legislativa para todas as esferas do Poder Legislativo. Tá? Eu trabalho lá desde 2009, tá? Desde que eu entrei no Senado, e a gente trabalha lá com várias tecnologias de automação para prover os nossos serviços para as casas legislativas do país. Principalmente, até em ordem cronológica, os scripts Shell, Puppet, trabalhei bastante com Puppet, Docker, né, e o Rancher, então, para orquestrá-lo, GitLab CI também e CoreOS, como sistema operacional para rodar containers. Bom, vou falar primeiro um pouquinho sobre o projeto, para quem não conhece, tá? Então, ele é um programa de modernização do Legislativo, que foi criado em 97, está certo? E ele é mantido pelo Senado Federal, através do Instituto Legislativo Brasileiro. A gente privilegia lá o uso de sistemas abertos, não proprietários, que possam ser disseminados pelo Poder Legislativo sem custo. Tá? Que a comunidade possa colaborar também para a melhoria desses produtos. Bom, para ter uma noção dos números lá do Interlegis, isso aqui é da semana passada, a gente tem atualmente cerca de 1.750 casas legislativas usando o portal modelo, que é o nosso portal customizado com arquitetura de informação para uma casa legislativa. Tá? Nós temos também cerca de 1.000 casas legislativas com um sistema de processo legislativo desenvolvido pela gente, tá? Auxiliando na atividade fim daquela casa legislativa. Nós temos também, mais recentemente, 105 casas utilizando hospedagem de correio corporativo com a gente, porque a maioria das câmaras municipais, principalmente, não tem um sistema de correio eletrônico corporativo, não tem um endereço @cidade_legbr. E nós também somos o ponto de registro dos domínios legbr de todo o país, a menos dos federais. Tá? Então, nós temos cerca de 1.800 domínios hospedados na nossa infraestrutura. Tudo com DNSSEC. Certo. Bom, então, essa hospedagem facilita o uso dos produtos e a modernização legislativa, porque requer apenas que as pessoas saibam utilizá-los. A gente cuida da parte tecnológica, a gente deixa disponível e cuida de backup, de gerência do servidor, né? Então é necessário apenas a conexão à internet para que eles possam ser utilizados. E, é claro, alguém para alimentar o sistema, né? E para facilitar até essa parte, né, facilitar o uso dos sistemas, a gente fornece treinamento presencial por meio de oficinas pelo país e EAD também. Tá? A gente tem uma plataforma, a gente cuida também da plataforma de educação à distância do Senado Federal, que é o Saberes. Vocês podem entrar em saberes.senado.leg.br. Tá? Lá tem, além de cursos para a população, cursos também nos produtos Interlegis. Para ter uma noção de algumas casas que a gente hospeda, tá? Tem de todos os tamanhos. Então, aqui eu quis ilustrar uma que utiliza há muito tempo, que é a Câmara Municipal de Agudo, que é uma cidade pequenininha, onde eu já morei, inclusive, lá no Rio Grande do Sul. Tá? Tem a Assembleia Legislativa de Rondônia também, uma casa de um pouco maior porte. Câmara Municipal de Goiânia, por exemplo.
e um convênio internacional com o parlamento de Guiné-Bissau. Tá? Foi um dos primeiros casos de hospedagem nosso, e a gente proveu o site para eles de Guiné-Bissau. Então, esse é o mapa de atuação nosso. Tá? Esses pontinhos todos os lugares do país que tem ao menos um produto nosso sendo utilizado. É isso do nosso sistema de informações. Certo. Bem, para fazer isso tudo, tá, a gente não consegue fazer, ainda mais com a equipe que a gente tem lá, que é bem reduzida, sem automação. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês como a gente chegou a conseguir fazer tudo isso. E o primeiro passo, tá, logicamente, quando eu entrei, a gente estava discutindo essa questão de como melhorar a hospedagem, tinha apenas poucos casos de hospedagem. E uma coisa que a gente chegou à conclusão, bem, vamos usar o que a gente sabe, naquela época, script shell, né, para melhorar a hospedagem, a automação da hospedagem. Então, desenvolvi lá um scriptzinho que ia na máquina de aplicação, ia na máquina de banco de dados, de proxy, via chave SSH, modificava os arquivos de configuração, reiniciava serviços e tentava deixar tudo funcionando. Mas, claro que isso não funcionou por muito tempo bem. A gente sabe muito bem do problema desse tipo de abordagem, né? Na época era o que eu sabia fazer. Então, esses script shell usavam marcações nos arquivos para que ele pudesse substituir strings. Lá era uma coisa bem rudimentar mesmo. Tá? E fazia restart automático dos serviços quando necessário, para aplicar as configurações novas. Mas qualquer mudança no arquivo, né, qualquer mudança no formato de arquivo quebrava tudo, dava problema. Enfim, isso aqui foi bem no início mesmo e, obviamente, não escalou. Então, na época, o meu chefe me mostrou um negócio muito bacana, que era o Puppet. Ainda estava nas primeiras versões, 0. alguma coisa. Ele passou um bom tempo em 0.20, 0.30. E, caramba, eu achei muito legal, porque você podia fazer templates dos arquivos de configuração, de tal maneira que eles nunca mais saíam errados, nunca mais saíam com problema. Ele reiniciava automaticamente o serviço, caso tivesse uma mudança no arquivo de configuração. E me apaixonei pelo Puppet. A gente ainda hoje usa Puppet, apesar de estar migrando aos poucos para Docker e Rancher. Vários módulos foram feitos na internet, publicados no GitHub do Interlegis, que vocês podem pegar lá e baixar. Tá? É uma linguagem declarativa, né? As modificações manuais feitas eventualmente por alguém vão ser sobrescritas no servidor. Então, isso melhorou bastante a nossa possibilidade de hospedar novos serviços e mantendo a repetibilidade, né? A gente conseguia fazer várias coisas simultaneamente, vários portais, né? De uma forma repetível. Não só o próprio portal, tá? o sistema de processo legislativo, como a gente conseguia instalar também o próprio servidor, né? O servidor que rodava, ele era todo instalado com Puppet, configurado, com, por exemplo, configurações de NTP, com usuários locais que precisasse ter, enfim. E outra coisa que ele causou também, o Puppet provocou, foi a separação do código e da fonte de dados, né? Inicialmente a gente colocava os portais, os APLs hospedados no arquivo texto, né? Foi evoluindo, a gente passou a utilizar o Raera com arquivos YAML. Aí daqui a pouco a gente percebeu que precisava melhorar essa questão, porque a gente não dava conta de fazer tudo, e um arquivo texto é muito suscetível a erros, né, de sintaxe. Então, fizemos uma interfacezinha para LDAP e um conector do Raera para LDAP, para pegar esses dados e aplicar então nas nossas máquinas para hospedar então mais serviços, né? Poder, com a mesma equipe, que tem se mantido razoavelmente constante desde aquela época, em número de pessoas, poder prover mais e mais serviços, tá, para a população. E para as casas, né, e, portanto, para a população. Bem, na época do Puppet, a hospedagem era feita em servidores compartilhados. A gente ainda tem muita coisa em Puppet rodando. Chegamos a usar também o Foreman, não sei se alguém aqui já utilizou. Mas, bom, é uma ótima ferramenta para automatizar as coisas.
E, então, aqui é só uma tela, não sei se ficou bem bacana de ver, mas de um formulário que a gente efetivamente entrega para um estagiário nosso lá, e ele vai cadastrar uma nova hospedagem a partir de uma solicitação da Casa Legislativa, e evitou que os analistas ou engenheiros, né, como ele falou antes, tivessem que ficar nesse trabalho mais manual, né, tentar evitar ao máximo trabalhos manuais. E, dessa forma, também ele pode validar campos, né? Então, a gente acabou com aqueles problemas que tinha com os scripts e com arquivos texto de campos dando problema e tirando coisas do ar por causa de besteira, né? Bacana. Bom, nesse ponto, então, a gente tinha arquivos de configuração que sempre saíam nos templates, tá? Graças ao Puppet. E os serviços eles eram reiniciados automaticamente, melhorou bastante a nossa situação. Então, agora a gente pode ter mais de um servidor de aplicação para o mesmo portal, porque eles são configurados pelo Puppet, eles têm exatamente a mesma configuração. Tá? O Puppet também orquestrava o nosso proxy reverso, o nosso cache, enfim. E criar outros servidores de aplicação, né, ficou uma tarefa bem mais simples e podia ser feita com menos esforço. Sim, mas lógico, né, nenhuma dessas ferramentas é uma bala de prata, então tem problemas. E a gente percebeu alguns na nossa infra, que o Puppet, por exemplo, na hora de instalar um novo servidor, né, de aplicação, ou banco de dados, enfim, ele roda scripts. E esses scripts podem ter resultados diferentes a cada vez que você os roda. Às vezes, um servidor que foi criado mais novo tem pacotes mais atualizados e algum problema vai dar lá no meio que você só vai perceber quando o usuário reclamar. Tá? Algum bug, alguma coisa decorrente, às vezes de versão de pacote, de versão de libs, que não foram bem pinadas na época do desenvolvimento. Enfim. Então, isso pode ser problemático quando muitos back-ends servem o mesmo site. Aí o nosso cliente vai lá, dá um F5 e vê um comportamento diferente no site dele, dependendo do back-end em que ele cai. Isso é bem difícil de descobrir o que está acontecendo e deixava a gente bastante, como é que eu vou dizer, realmente barata tonta. O que a gente vai fazer aqui? O que está acontecendo? Não estou entendendo o que está acontecendo. E, bem, um outro problema era decorrente da natureza, né, de uma hospedagem compartilhada. Porque você tem um problema de uma casa legislativa afetava o portal de outra, ou o sistema de processo de outra, uma consulta mais demorada afetava mais pessoas do que deveria, né? Mais pessoas do que aquela pessoa que fez uma consulta mais demorada, ou aquele site que tinha mais acessos, né? Então, hospedagem compartilhada, a gente decidiu que não era, ainda funciona, mas não é o ideal, né? Então, bom, temos que sair dessa situação. Assim, antes que eu me esqueça, tá? Outro problema que tinha era da escalabilidade do próprio Puppet Master. Chegou a um certo ponto que o nosso Puppet Master não dava conta mais das aquisições. Estava com a CPU a 100% o tempo todo, estava rodando coisa demais. E o Puppet ele roda a cada 30 minutos. Aí eu pensei, poxa vida, 30 minutos às vezes é muito para você esperar para que uma coisa vá para o ar. Tá? Por outro lado, se eu aumentar mais esse tempo, o meu Puppet não vai aguentar. Ele já não estava aguentando o que ele tinha de carga. Então, primeiro, demorava muito para um novo serviço ser colocado no ar. Outra coisa que eu esqueci de colocar no slide é que o Puppet também, às vezes, ele não conseguia ser aplicado na ordem correta. Você tinha dificuldade, às vezes, de coordenar para que ele aplicasse primeiro no servidor de banco de dados, depois no servidor de aplicação. Tinha esse tipo de problema. E o código foi ficando muito complexo. O código, para fazer isso tudo funcionar, era composto de vários módulos, e atualizar um módulozinho lá no meio, às vezes, era só um bug fix, às vezes que foi lançado na comunidade, para aquele módulo específico que você usa, mas ele, às vezes, quebrava toda a estrutura de hospedagem, e era difícil de debugar. Então, atualizar um módulozinho de Puppet podia ser catastrófico para a sua infra. Outra coisa, a curva de aprendizado para o desenvolvedor era alta. Quando a gente colocou o Puppet, a ideia era que os produtos fossem puppetizados, né, pelo desenvolvedor. O desenvolvedor já entregaria isso pronto para a infra, para que a gente pudesse, primeiro, evitar problemas de que roda na minha máquina, na produção não roda. E segundo, que o desenvolvedor, às vezes,
esquecia de colocar no script dele, ou alguma dependência. Então, causava muitos problemas de comunicação e demora para colocar as coisas em produção. Então, novos requisitos também, às vezes, que tinha na aplicação, requeriam 2 desenvolvimentos. Um no desenvolvedor e outro para o módulo de Puppet, que tinha que colocar aquilo no ar, e que eu tinha que adequar toda aquela miríade de módulos de Puppet para que tudo funcionasse legal. Tá? Então, isso acarretava um processo de deploy de um código novo pouco eficiente e mais raro. Sempre melhorando, né, tentando melhorar, ao menos naquilo que é possível, a gente decidiu partir para uma outra abordagem. Então veio o projeto Nuvem, do Interlegis, que era uma ideia de prover serviços em servidores dedicados para cada casa, o que simplificaria vários cenários, tá, para a gente. Então, além desse background todo, a gente tinha muitas tarefas feitas de forma manual, apesar do Puppet. Então, a criação de VMs era manual, a alocação de IPs era manual, a configuração de backup era manual. Na hora que você fosse colocar o Puppet no Puppet Master, isso era feito manualmente. A atualização do sistema operacional também era manual. E, bem, eu não gosto de coisas manuais, a ideia era automatizar o máximo possível. Outra coisa, essa questão da hospedagem compartilhada, que era difícil de gerenciar, e o principal problema com a hospedagem compartilhada é que o ambiente que você vai ter na sua infra é muito diferente do ambiente que a maioria das pessoas vai ter na sua infra. Então, por exemplo, a maioria das pessoas tem um portal em Plone, o portal modelo é baseado em Plone, e tem apenas um portal por instância do Plone. A gente tinha 50. Tá? As pessoas, quando vão desenvolver novas funcionalidades, não pensam em um cara que tenha 50 portais numa instância de Plone. Então, você tinha bugs inerentes desse seu ambiente que era único. Só você, ou praticamente só você, poucas pessoas no mundo, tem um ambiente onde você roda 50 portais dentro de uma mesma instância de Plone. Certo? Isso causava problemas para debugar e problemas de performance também. E mesmo que você coloque vários back-ends, tá? Porque uma requisição para um portal podia afetar o outro, e para um sistema legislativo afetava o outro também. E o outro problema era o usuário fuçador, aquele cara que, deixa eu ver se eu instalar esse complemento aqui, o que vai acontecer? Tá? Porque ele tinha permissão de instalar no portal dele, mas isso afetava a performance de outros portais, de outros sistemas de processo. Tá? Então, a gente pensou, não, vamos fazer o seguinte, a gente resolve isso hospedando todos os sistemas em servidores dedicados para cada casa. Certo, então, com esse cenário, a gente decidiu, olha, meu chefe até na época falou, por que você não tenta a nuvem OpenStack? É uma tecnologia aberta, a gente pode colocar VMs para cada casa, vai ser bacana. Eu falei, muito legal, eu não conhecia direito, passei a estudar o OpenStack, tá? Então, nas minhas pesquisas, escolhi a nuvem OpenStack da Amarantis, por ser open source, por ter uma instalação baseada em Puppet, que era algo que a gente já conhecia, e por ter uma interfacezinha gráfica, eu adoro interface gráfica, tá? Apesar de ser um cara que trabalha muito com Linux, eu adoro interface gráfica para gerenciar as coisas, dá uma visão bacana. Então, a gente usou o OpenStack Fuel, que é feito pela Amarantis, para instalar um OpenStack Juno, na época, baseado em Ubuntu 14.04. O KVM era o hypervisor, era integrado ao nosso storage. E, bom, foi uma boa experiência. Ele automatiza a criação de VMs, o backup, você pode automatizar pelo orquestrador, que é o HIT, você pode automatizar esse backup também, você pode automatizar a adição de VM no Puppet com Cloud Config, você pode criar volumes no storage através do HIT também, com o plugin do Cinder, você pode configurar a rede, tá? Tanto a interna quanto a externa da sua VM através dele. E tinha um ambiente, então, separado para cada casa legislativa, para cada serviço, na verdade, né, de cada casa legislativa. Joia. Aí nós encontramos outros problemas, né, com o OpenStack. O primeiro deles então, nós temos o OpenStack Juno, saiu o OpenStack Kilo, e agora como é que a gente atualiza? Basicamente, pelo que eu pesquisei, você fazia uma nuvem inteira de novo e migrava as VMs. Poxa vida! A gente não tem condição de fazer isso aqui. Tá? Outra coisa, eram 3 máquinas controllers,
físicas que você não hospedava nenhum serviço. Elas eram, entre aspas, desperdiçadas, né? Na nossa infra, isso não era pouca coisa. Atualizações de pacote de SO quebravam o sistema. Eu fui dar uma apt-get update em uma daquelas máquinas e o que acontece? Nenhuma VM mais rodava naquele host. Isso também não ficou legal. E, bem, o OpenStack ele é muito complexo, né? Tem muitos pedaços que se interconectam, então é mais complexo do que, na minha opinião, a gente tinha condições de manter. E o ponto final foi que teve um desligamento no data center e quando a gente religou, ele não subiu. E não subiu, depois eu fui descobrir por causa de um problema no RabbitMQ, que você tinha que dar um comando lá para reiniciar o cluster, porque todos os nós do cluster saíram do ar, então ele tinha que dar um comando específico para você reiniciar o cluster. Falei, caramba, está mais difícil do que eu estava esperando. Certo. Bom, já falei. E outro problema que eu identifiquei, né, com os testes do OpenStack é que se eu tivesse uma VM, no mínimo, ou, na maior parte dos casos, duas VMs, né, porque você vai ter uma máquina de aplicação e uma de banco, senão você não vai conseguir escalar caso algum serviço precise de mais máquinas de aplicação, por exemplo. Uma VM por serviço, ou duas VMs por serviço, vai me dar muitas máquinas para gerenciar, eu vou ter uma quantidade absurda de máquinas para gerenciar. Além do fato de que você tem um desperdício de recursos, né? Porque cada VM vai reservar recursos computacionais para ela. Você sempre vai precisar deixar uma margem para a aplicação, às vezes tem os picos de uso de RAM, de CPU. Então, você não pode deixar ela muito pequenininha, o que vai causar um menor uso de RAM para cada aplicação de no mínimo 1 GB. Se eu multiplico 1 GB por 1.800 e poucos portais, eu tenho uma quantidade absurda de gigas de RAM que eu não tenho. Tá? Bom, e cada VM vai rodar um sistema operacional completo. Então, você, além de desperdício de RAM, você vai ter desperdício de recurso de CPU, de I/O. Então, passamos para containers. Alguém ouviu falar em containers? Na época a gente tinha um estagiário que falou, por que você não dá uma olhada em containers Docker? Eu falei, não, rapaz, containers Docker é para hipster. Ninguém usa isso hoje não em produção. Mas fiquei com aquilo por dentro, né? Então, vamos estudar containers. Na época, o primeiro container que eu estudei foi o OpenVZ. Eu até hoje uso para brincar um VPS baseado em OpenVZ, tá? Então, achei legal a ideia. Poxa vida, então vamos para containers Linux. A vantagem deles é que eles não reservam recursos para si. Então, você não tem aqueles recursos presos, você pode trabalhar como se fosse um theme provisioning, né, no caso de storage. Eles não vão subir um sistema operacional completo, e você pode rodar muitos deles numa mesma máquina, uma máquina física, uma VM, né? E você tem o melhor dos dois mundos, que é um ambiente dedicado para cada um, com recursos compartilhados. Poxa, eu acho que containers é para a gente. Aí, eu pensei, fica com aquele negócio, né? Docker é para hipster, mas eu fui ir atrás de Docker, fui estudar. Tá? Isso realmente era desconhecimento meu sobre o Docker. Bom, o que eu descobri? Que os containers Docker, você tem aplicações distribuídas como imagem, e essa imagem é multicamada. O processo de criação das imagens é simples e documentado. Cara, criar um Dockerfile é muito simples. Tá? Você roda também apenas a aplicação que você quer. No container OpenVZ, você ainda roda alguns serviços de sistema. Você roda um sistema operacional a partir do kernel, mas roda. Né? Você roda o sistema de init, você vai rodar lá um syslog, enfim. E o Docker também fornece um local para distribuir as suas imagens, o que eu também achei sensacional, tá? Que é o registry. E você tem essas opções públicas e privadas, né? Certo. Outra coisa, ele gerencia a parte de DNS e a parte de rede, né, automaticamente. Pô, que bacana. Drivers de volumes, você tem vários drivers aí para vários tipos de armazenamento de volume diferentes, né? Os logs podem ser coletados pelo próprio Docker Daemon, então você já facilita a coleta de logs. Você pode colocar cotas no uso dos recursos, apesar de eles não serem reservados. E o desenvolvedor pode preparar a imagem, porque agora é fácil ele fazer isso. Tá? Então, isso vai melhorar a nossa interface com o desenvolvedor, e o desenvolvedor vai ficar mais feliz, porque ele vai poder, entre aspas, colocar a mão no servidor de produção, ou o equivalente, colocar a mão no servidor que vai para a produção, né? Na imagem que vai para a produção. Então, Docker it is.
Mas a gente precisava de alguma coisa para orquestrar esses containers Docker. Tá? Procurei várias soluções, olhei o Shipyard, olhei soluções como o Docker Swarm, que era mais simples, né? Mas, como eu digo, eu gosto de soluções simples e de interface gráfica. Eu gosto de interface gráfica. E olhei o Rancher. O Rancher fazia boa parte que eu queria e tinha uma coisa sensacional dele, que ele é open source. Você vai lá, baixa e instala. Tá? Não tem nenhum custo associado a testá-lo ou a colocá-lo em produção. Então, vamos facilitar o deploy de soluções de orquestração. O Rancher, você vai lá, coloca máquinas nele e você diz, eu quero um ambiente Kettle, que é o orquestrador padrão dele. Eu quero um ambiente Kubernetes. Então, tem lá, facilmente ele te põe isso no ar. Eu quero Mesos, né? Ele suporta Mesos, apesar de eu nem sei se isso é para passar no cabelo para comer. Mas ele suporta uma pilha de serviços, além disso, para hospedar as coisas. Tá? E uma coisa que eu acho fantástico nele que é o catálogo. O catálogo te dá uma lista, né, de serviços que você pode, com um clique, fazer deploy. Isso é muito bacana. Os arquivos Docker Compose, tá, que na minha opinião é o mais simples que você pode chegar. Eu já olhei os do Kubernetes, até ontem na... Beleza. Eu já olhei o Kubernetes até ontem aqui na oficina, né, que foi dado pela Red Hat, mas eu não sei, eu posso estar indo para o meu familiar, mas o Docker Compose me pareceu mais simples. Bem, e como eu falei já, ele é código aberto. O deploy de serviços é feito de forma gráfica com formulários, né? Então a gente tinha uma coisa bem similar ao que a gente tinha antes com o Puppet e aquela interfacezinha para o LDAP, que é um formuláriozinho que permite que a gente faça deploy de um novo serviço. Tá? Outra coisa bacana é que com o catálogo, se você põe um novo item no catálogo, ele avisa que tem atualização em alguma coisa que já está deployada, que já está instalada. Ele te dá lá, upgrade available. Isso é bem bacana também. Tem catálogos públicos também, para você pegar e fazer deploy de serviços com um clique. Isso também é muito legal. E catálogos privados. Então, a gente tem o nosso catálogo privado lá, onde a gente põe os serviços que a gente hospeda. Bem, aqui não ficou muito legal pela cor, mas dá para ver aqui, o primeiro é o Correio Interledges, é o nosso e-mail corporativo, que foi feito todo já baseado no Rancher, tá? Ele já usa toda a infraestrutura que o Rancher provê. O portal modelo do Interledges, o APL, da versão mais nova, e o da versão mais antiga, que tem algumas casas que ainda utilizam, na verdade, ainda a maior parte. Certo. Com o catálogo, então, você pode fazer deploy de um serviço com o formulário, e os nossos estagiários não têm nenhum trabalho, praticamente, de colocar um novo serviço no ar quando ele é solicitado por uma Câmara Municipal, por uma Assembleia Legislativa, enfim, por algum ente do Poder Legislativo. Certo? Então, como é que a gente trabalha hoje com o Rancher lá no Interledges? A gente tem a rede dos containers, é a rede Kettle, é o ambiente Kettle, utilizando a IPsec. Tá? A gente tem um caso hoje, mas a ideia de usar a IPsec é para esse tipo de caso, que é hospedar fora do nosso data center. A gente tem um dos nossos servidores do LegBR hospedado na Assembleia de Minas Gerais, por exemplo. E a comunicação entre nós e eles é toda criptografada com a IPsec, por conta do Kettle. Os volumes, tá? A gente usa o Rancher NFS, com um appliance de NFS do nosso storage, e esse appliance ele é altamente disponível, então a gente pode ficar sossegado. O backup é feito através de snapshot, replicação do storage. Eu tenho zero preocupação com o backup, porque o que tiver em volumes do Rancher vai estar sendo feito backup regularmente e sem precisar ser configurado, basta que o volume esteja no Rancher. Tem o load balancer também, que a gente utiliza lá, que é o Traffic, que eu acho um load balancer fantástico, feito em Go. Bem novo, mas provê uma coisa fantástica, que é o Let's Encrypt automático. Você tem certificados digitais automaticamente, sem dor de cabeça também. O DNS é feito, o nosso serviço de correio usa bastante o DNS interno do Kettle. E para hospedar tudo isso, a gente usa a VM CoreOS no Zen Server, tá? Que é o nosso virtualizador Zen Server open source de muito tempo. Tá? Então, o CoreOS, como é que a gente usa o CoreOS lá? Basicamente, o CoreOS foi escolhido por ser uma distribuição mínima para hospedar containers e por suportar atualizações automáticas e confiáveis. Você tem um ponto central para gerenciar as atualizações e elas são feitas de uma forma bem simples. Você tem
3 canais, tem lá o alpha, o beta e o stable, e as versões vão sendo promovidas do alpha para o beta, do beta para o stable, à medida que os bugs vão sendo corrigidos. Outra coisa é que você configura ele todo com o Cloud Config, com arquivos YAML de Cloud Config e com o systemd, que no início parece uma coisa muito complicada, mas depois você percebe que facilita muita coisa. E a gente utiliza, de novo, uma interface open source para gerência de atualizações do CoreOS, que é o Core Roller. Tá? Provê um serviço similar ao Core Update, que é pago, mas rodando nossa infra e totalmente sem custo. E, bem, falar um pouquinho do Traffic também, que é um proxy reverso HTTP, tá? Bem pequenininho, e que suporta a configuração automática através da Rancher API ou da Rancher Metadata. E o bacana de fazer isso via Rancher Metadata é que você pode derrubar o seu Rancher e tudo continua funcionando. Tá? Você tem zero preocupação com isso. Hoje, por exemplo, o nosso servidor do Rancher não tem alta disponibilidade, porque eu avaliei na época a alta disponibilidade, percebi que era muito complexa, e com essa funcionalidade eu não preciso que o meu servidor do Rancher esteja no ar 100% do tempo. Basicamente, ele precisa estar no ar para eu gerenciar os serviços, mas se ele ficar fora do ar, eventualmente, por 1 hora, meu serviço não está rodando do mesmo jeito. Bom, o Traffic ele tem suporte automático ao Let's Encrypt, então você tem um desafio TLS e de DNS também, ele suporta também emitir certificados Let's Encrypt por DNS. Tá? No caso, o nosso Power DNS, isso funciona bem. E tem um cluster de alta disponibilidade que a gente usa lá, que basicamente é um container que roda o Keep Alive e que tem um IPzinho de cluster, né? Dá um IP de cluster para o nosso Traffic. Aqui ficou bem ruim, mas essa basicamente é uma interfacezinha para ver o que está rodando no Traffic, tá? Mas a cor não ficou legal, não. Bem, e o que a gente planeja então para o futuro, tá? Da hospedagem. Primeiro, upgrade de serviços via API do Rancher. A gente tem mais ou menos uns 20% da nossa hospedagem no Rancher já, mas o upgrade ainda é feito de forma manual. Falta estudar a API e fazer isso funcionar automaticamente. Central de autosserviço, tá? Hoje as coisas são cadastradas por meio de formulário. A minha intenção é que isso seja que o próprio usuário possa fazer o seu próprio deploy de um novo serviço. O Rancher 2.0 vem com o Kubernetes já integrado, então a gente vai ter que aprender a mexer com o Kubernetes. Criação de VMs via Docker Machine, que era uma ideia de criar a VM automaticamente também. Hoje a gente cria manualmente, mas com o Docker Machine isso pode ser automatizado. Talvez usar o Rancher OS, não sei, já fiz algumas POCs, algumas provas de conceito, né? E um balanceador com cache, né? O Traffic, o único defeito que eu acho dele é que ele não tem cache, ele é só um proxy reverso, então seria interessante ter um cachezinho para quando o back-end estivesse fora, ninguém perceber, né? Certo, bom, é isso, eu abro para perguntas então. Minha pergunta é em relação aos bancos de dados que servem as aplicações, se dockerizaram também, se são bancos de dados individuais, são todos iguais, ou se é consolidado, como funciona isso? Então, os bancos de dados são containers também, são ou MySQL ou Postgres. Aos poucos, os sistemas vêm todos para Postgres, tá? Mas são individuais. Cada serviço, naquela filosofia de ter recursos dedicados, vai ter um container de banco de dados para si. Tá? E roda tudo também com volumes do Rancher, no VNFS. Opa, pergunta aqui. Sou Adriano, dos Correios. Primeira coisa é falar que minha chefe está fazendo aniversário hoje. Opa! Muito bem. Bom, pelo mico eu tenho que procurar a Red Hat lá pelo... Né, sorriso para foto. A pergunta é o seguinte, amiga. A gente, nas grandes corporações, a gente está passando por um processo ainda de enxergar o nosso papel, né, em cada fase do DevOps. Né? A gente ainda está numa crise de identidade. Eu sou sysadmin
E Também. aí a gente vê esse caminho que vocês estão percorrendo, é o que a gente também está fazendo, de entrega, acelerar o processo de entrega dentro da parte de infraestrutura, né? Com a questão de estaleiro, então vocês aí também com a parte do rancher. O fato é o seguinte, que a gente tem assistido, dentro do desenvolvimento, a criação de vários nomes, várias soluções que vêm tentando colocar em produção. Aí, RabbitMQ, tantas outras coisas que fogem daquilo que era o nosso celeiro de conforto da parte de infraestrutura, né? Até então, a gente tinha aquelas tecnologias homologadas e só poderiam desenvolver em cima daquilo que era homologado e que iam para a produção para a gente tomar conta e aí a gente fazer o nosso papel de infraestrutura. E nesse mundo DevOps a gente está ainda tentando se encontrar, porque o pessoal de Dev está agora querendo, eu quero rodar um RabbitMQ, eu quero rodar um Mongo ou qualquer banco, outro NoSQL, né? Sim. Como que é isso lá dentro da Interleges ou os colegas também da plateia aí que são governo, né? Como é que eles estão passando por isso, né? Entra tudo mesmo, a gente só toma conta do estaleiro, ou o mundo DevOps prega que era para ter o pessoal de infra lá desde o início e deveria dar suporte em todo o ciclo de vida do software. Quer dizer, como que está acontecendo aí nessas grandes corporações e principalmente o governo, e vocês, o que vocês estão vivendo lá? Então, primeiro eu queria dizer que eu considero, no nosso caso, até uma pequena corporação, porque a gente realmente tem uma equipe bem reduzida, tá, de pessoal, mas o que tem acontecido é que a ideia é caminhar para isso mesmo, que a gente hospede qualquer coisa que der na telha do desenvolvedor, é claro, respeitando algumas questões de segurança, né? Mas a gente conversa muito com o time de desenvolvimento, até mais recentemente, nos últimos anos, por uma questão física, a gente foi realocado os dois setores, um do lado do outro. Então, a gente conversa muito, a gente troca muita ideia. Tá? Desde o início, eu já dou uma conversa lá com os desenvolvedores, falo, vamos fazer assim, para facilitar a minha vida depois. Entendeu? A ideia realmente é ter essa sinergia maior entre desenvolvedores e operações. E a gente realmente nunca trabalhou muito com tecnologias homologadas. A gente acaba usando muita coisa open source e aí a gente não tem também, a maioria dos serviços, a gente se baseia na comunidade para resolver problemas, a gente não tem contrato de suporte. Então, é isso, a gente trabalha muito em conjunto com o desenvolvedor e nunca teve muito esse pool de tecnologias homologadas. Não, você tem que usar isso aqui. Não, tem uma coisa boa, vamos lá e usa, entendeu? Tem muita gente, tem uma comunidade forte por trás, então vamos lá e vamos utilizar. Isso também vem muito da cultura do Interleges desde o início. Tá? O Interleges ele sempre foi um programa de modernização, a gente sempre tentou evitar se prender a produtos. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem lá o Rancher, mas se surgir uma coisa melhor depois, a gente vai lá e põe. Certo? Pessoal, não sei se mais alguém tem perguntas, mas se puderem conversar depois ali fora com o Fábio, que a gente já está totalmente estourado nos tempos, tá bom? Bom, obrigada, obrigado, Fábio. Tá? Obrigado.